Quero convidar o Davi, o pastor Davi, para vir aqui. Nós conversamos ontem aí, ele está esse fim de semana aí, e eu pedi ajuda, ele disse, você quer dar uma palavra, quer pregar e tal? Eu disse, eu posso, né? Não é o mesmo Davi que saiu daqui, né? O Davi que saiu daqui tinha mais cabelo, tá certo? Mas é o mesmo Davi, na verdade, né, que a gente aprendeu a amar e a respeitar, a admirar, e com quem a gente tem uma ligação de coração. Vamos orar por ele, e Deus tem uma palavra colocada no coração dele que é para mim, que é para você. Amém? Senhor, obrigado por essa noite, mais uma vez, nós te agradecemos por esse lugar e por essa hora aqui. E colocamos a vida do Davi, do pastor Davi, diante do Senhor, a vida da Adiele, ó Deus, as crianças. Pedimos que o Senhor os abençoe, ó Deus, Maria, Benjamin, Isaac. E que agora especificamente aqui, ó Deus, na palavra que ele vai compartilhar, daquilo que teu Espírito tem colocado em seu coração, nós pedimos ao Senhor que os nossos corações estejam abertos para receber. Ó Deus, que sejamos como uma terra boa, onde a semente da tua palavra caia, seja colhida e dê frutos para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, todo mundo. Sou eu mesmo. Prazer, sou o Davi. Para aqueles que não me conhecem, para os demais eu não vou seguir me apresentando tanto aqui, porque eu ainda me considero da família, ainda e para sempre talvez, mas entrando aqui, parece que nada mudou. Parece que foi ontem que eu e a Adiele, os nossos filhos, deixamos a cidade, deixamos Curitiba e esta igreja aqui, né, para estar morando lá no Rio Grande do Sul. Então a gente veio passar esse final de semana aqui, com uma missão de celebrar ontem, junto com a Bruna e o Luan, o casamento deles. Um momento muito especial, né, para a família da Bruna. Então, já aproveitamos para ficar aqui no domingo, com certeza. É óbvio, né, para ver um pouco mais de gente, para estar com vocês também. Então, alegria muito grande poder estar junto com os irmãos aqui. E realmente, estou muito à vontade, muito tranquilo aqui. Me sinto ainda em casa aqui, na minha casa. Vamos passar ao nosso estudo da Palavra de Deus, que é o nosso propósito aqui. O pastor Natan, como ele falou, o convite veio ontem, né? Mas a gente não conversou sobre nada. E ele iniciou esse culto falando sobre uma visão de eternidade, de nós colocarmos o nosso coração nas coisas que são eternas, certo? Durante a semana toda, durante a nossa vida, nós passamos com muitas preocupações, com muitas coisas ocupando o nosso tempo, o nosso coração, a nossa mente, com coisas terrenas, com coisas finitas, com coisas materiais, físicas, enfim. E é preciso todo dia, toda semana, todo tempo, fazer essa parada para refletir onde está de fato o nosso coração. Quanta energia, quanto tempo nós temos gasto, investido em coisas que não são espirituais, que não são eternas. Ou seja, de uma maneira bem simples, que vão acabar, que vão simplesmente ficar aqui, que não vão passar dessa vida, dessa terra. E que não vai agregar valor a nós e a ninguém para a eternidade. Então é sobre isso justamente que eu quero conversar um pouco. Vim entrando com vocês. Vim entrando ali e lá embaixo tem um cartaz de uma propaganda de um evento, de um retiro de terceira idade que vai ter daqui uns dias, acho, ou já teve, não sei. Vai ter daqui uns dias, né? Da terceira idade. E tá lá o nome do tema do evento, enfim, acho que é isso que se diz, deixando um legado. Eu bati o olho naquela frase e falei, olha aí, essa frase. É esse o nome do estudo, né, que eu estou propondo para a gente aqui hoje, deixando um legado. E é um tema, acho que, muito pertinente para conversar com o pessoal da terceira idade, né? Só que também, quando o cara está na terceira idade, assim, né, ele vai pensar sobre o legado que ele já construiu, enfim. Mas ele é um tema sobre o qual todos nós precisamos pensar. Não preciso eu esperar chegar na terceira idade, eu ter muitos filhos, eu ter uma família, eu estar velho, para eu começar a pensar na eternidade, para eu pensar naquilo que eu quero deixar para os meus filhos, para a minha família, para as futuras gerações. Então, é um estudo que, com certeza,
se aplica a todos nós. O texto que nós vamos ler está lá em Juízes. Você pode abrir a sua Bíblia aí para acompanhar com a gente. Juízes, capítulo 2. Valeu pela água, segue o nosso combinado aquele de sempre, que todo mundo já sabe, né? Quando acabar a água aqui, eu paro de falar. Trouxeram só um copinho hoje. Juízes, capítulo 2. Está bem no começo da Bíblia lá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Josué, Juízes. Eu confesso que tem se tornado um desafio, compartilhando um pouquinho da nossa vida pessoal lá em Tapejara, a cidade que nós estamos morando. É uma cidade no interior do Rio Grande do Sul, bem pequenininha mesmo, muito, muito diferente, completamente diferente de Curitiba. E nós estamos lá, tirando um tempo assim para uma revisão de vida, uma revisão de propósito, um cuidado bem particular com a família, com as crianças, estar próximo das nossas famílias, tanto os meus pais quanto os pais da Diele moram lá, né, em Passo Fundo e Tapejara, nessas duas cidades. Então nós temos tido essa nova experiência de compartilhar, né, da nossa família, as crianças junto com avô, avó, tios e tias e tudo mais, né, primos. Então tem se tornado para nós também um desafio, enquanto pais de 3 filhos. E agora que você começa a perceber que os filhos vão crescendo e já com 4, 5 anos eles já têm muitas escolhas para fazer, eles já têm que tomar decisões, assim, umas decisões muito importantes, né, para eles. Sim, mas eles já começam a manifestar assim a personalidade e a gente já começa a enxergá-los assim não mais como bebezinhos, como crianças, mas como pessoas que têm personalidade, que têm valores, que têm princípios, e aí nós temos a responsabilidade de incutir esses valores, esses princípios, para direcionar da melhor forma possível a vida dessas pessoas, dessas crianças para o futuro, né? Então é uma preocupação constante quando a gente vê que crianças já estão sofrendo influências da sociedade no seu ambiente, ao frequentar uma escola, ao conviver com colegas na rua, com outras pessoas, né? E mesmo uma criança com 4 ou 5 anos, ela já vem sendo formado nela assim, né, um caráter, né, uma pessoa. E o nosso propósito, né, como pais, como discípulos de Jesus, é formar o caráter de Jesus na vida dos nossos filhos. Então, esse desafio de nós deixarmos um legado, deixarmos uma herança espiritual, ele se mostra muito presente quando a gente tem essa responsabilidade, esse peso enorme sobre os nossos ombros, né, de educar as crianças para os caminhos de Jesus. Então, por isso que um estudo como esse, ele em primeiro lugar, ele é para mim, é para você que é pai, para você que é filho também, é para todas as pessoas. E nós precisamos pensar seriamente no que nós temos construído, no que nós queremos deixar para os nossos filhos e para as próximas gerações. O texto em Juízes, capítulo 2, a partir do versículo 6, diz assim, Juízes 2, 6. Depois que Josué se despediu do povo, cada tribo de Israel partiu para tomar posse do território que havia recebido como herança. O povo serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué, e também dos líderes que sobreviveram depois dele, e que tinham visto as grandes coisas que o Senhor havia feito por Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu aos 110 anos. Foi sepultado na terra que havia recebido como herança, em Timnat-Sera, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Depois que aquela geração morreu e se reuniu aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem tinha visto as grandes coisas que ele havia feito por Israel. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e serviram as imagens de Baal. Até aí o versículo 11, por enquanto, a nossa leitura. Eu te pergunto uma coisa, que herança você gostaria de receber? Pensa aí no seu pai, no seu avô, sei lá. Não que você não vai pensar que ele, né, já vai morrer, enfim.
Não estamos desejando aqui que ninguém parta, né? Antes do seu tempo devido, do tempo do Senhor. Mas quando for o momento chegado, que herança você gostaria de receber? Sei lá, pensa aí numa conta bancária recheada, bem grande, assim, que você possa, a partir daquele momento, nunca mais trabalhar, só desfrutar, viver do jeito que quiser, morar onde quiser, escolher onde quiser morar, enfim, comprar o que você quiser, a casa, o carro, enfim. Que herança você gostaria de receber? O que vem aí na sua mente, assim? Agora pensa numa outra coisa. Que herança você gostaria de deixar para os seus sucessores, para aqueles que vierem a ficar aqui na terra depois que você partir? Que herança você quer deixar para as outras pessoas? Conta uma história de um reino muito distante, um reino longínquo, onde existia lá naquele reino um rapaz, um jovem muito corajoso, um jovem muito forte, muito valente, um jovem muito honrado, um homem de caráter, um homem respeitável de todos. E esse homem, ele atraiu a atenção do seu rei. Esse homem, após voltar de uma grande batalha e conquistar uma grande vitória, ele foi chamado pelo rei à corte, e o rei lhe fez uma proposta como uma recompensa. Olha, meu jovem, você tem sido muito fiel, muito leal ao nosso reino, e você tem nos trazido vitórias, e o seu caráter é íntegro, você é uma pessoa exemplar. Eu quero, diante de todos aqui, te recompensar. E eu posso te dar algumas coisas. Eu gostaria que você fizesse uma escolha, então. Então ele ofertou àquele jovem que ele pudesse escolher muitos bens materiais e muitas riquezas, até a metade do reino. O rei ia transferir tudo para o nome dele, para a propriedade. Ou então, ao invés disso, ele podia escolher então se casar com a filha do rei. O jovem pediu um tempo, disse que iria pensar sobre o assunto. Ele foi, conversou com a filha do rei, e ele a amava. Mas ele também ponderou no seu coração sobre tantas riquezas que ele poderia ter naquele momento e como aquilo ia mudar de fato a vida dele. E aí ele teve que fazer uma escolha muito difícil. E daqui a pouco eu conto para vocês o que foi que ele resolveu. Então, o assunto que nós vamos conversar aqui hoje é sobre herança e legado. Eu peguei no dicionário lá rapidinho uma definição dessas duas palavras, que em alguns aspectos elas são muito equivalentes, muito semelhantes, sinônimos. E sobre herança, o dicionário diz assim, que é um bem, um direito, uma obrigação transmitidos por disposição testamentária ou por via de sucessão. É um patrimônio, e num sentido mais figurado, mais usual, comum, é uma condição, uma sorte, uma situação que se recebe dos pais. Isso é herança, segundo o dicionário. E aí tem a palavra legado. Legado é um termo que diz a respeito ao que uma pessoa diz e deixa em seu testamento. O que uma pessoa deixa em seu testamento. O último desejo de alguém, efetivado por meio da transferência de valores, de bens, etc. Sinônimo de herança também. E ele segue dizendo assim no dicionário, outras traduções. Missão destinada a alguém por quem está prestes a morrer. E num sentido também mais figurado, mais usual, é o que é passado às gerações que se seguem. Exemplo, o legado que o meu avô deixou, os ensinamentos que o meu avô deixou, aquele legado que ele construiu, né? Então, quando a gente fala em legado, a gente fala sobre alguma coisa mais abstrata, sobre algo que não se perde com o tempo, que não é material, que não é simplesmente físico, que não é financeiro, monetário, mas é algo intelectual, é algo espiritual, são valores, são princípios de vida. O livro de Juízes, nesse livro que a gente leu aqui, ele narra os primeiros anos da história do povo de Israel como nação, como uma nação de fato. A origem do povo de Israel, todos sabem, se dá lá no início com a figura de Abraão, que foi o pai da fé, o patriarca, a primeira pessoa com quem o Senhor Deus instituiu uma aliança e através da qual o Senhor criou o seu povo. Aquele que recebeu a promessa de que através dele todas as nações da terra seriam abençoadas. Aquele que recebeu a promessa e aquela palavra que ele deveria sair da sua terra e deixar tudo
e ir para uma terra que o Senhor ia mostrar para ele, e através dele ia constituir um povo que ele ia chamar de seu, o povo hebreu, o povo de Israel, Abraão. A partir desse momento, quando Deus fala com Abraão, ele começa a partir daí uma nova era, uma nova dimensão, um novo nível de relacionamento de Deus com o homem. É o Senhor Deus tentando restabelecer o relacionamento primeiro que ele havia criado, quando ele criou a humanidade lá em Adão. Então a história vai se desenrolando, depois de Abraão, Isaac, Jacó, vem o povo de Israel que vai para dentro do Egito com a figura de José, e lá no Egito eles passam 400 anos sendo um povo, mas sem ser uma nação com um território, sem ter aquela herança que havia sido prometida para Abraão. 400 anos já de exílio, de escravidão lá no Egito, para onde eles foram naqueles dias de José, mas sem ter um território. E por causa da incredulidade daqueles que saíram do Egito, eles retardaram ainda essa promessa em mais 40 anos, para então conquistarem, sob a liderança de Moisés, aí, o sonho da terra prometida de se tornarem um país, uma nação, de fato, com um território próprio. Então, finalmente, com a liderança de Josué, Israel tem um território, um lugar que ele pode chamar de seu país. Então, aí, esse período de juízes aqui, ele vem imediatamente depois, seguinte, ao período da conquista dessa terra prometida, desse território físico, geográfico que Deus havia prometido para eles e que eles conquistaram com a pessoa de Josué. E aí o texto que a gente leu, ele começa agora a nos falar do que aconteceu nesse período. A fidelidade de Israel ao seu Deus, aquele que tirou eles lá da escravidão e levou eles e deu uma terra para eles, ela durou poucos anos depois que Josué partiu, depois que Josué morreu, como a gente leu, poucos anos depois eles se esqueceram do seu Deus. O que foi que aconteceu? Aconteceu que os valores espirituais da geração de Josué não foram transmitidos à geração seguinte. Nesse sentido, então, a gente sabe que Josué é uma figura muito importante, muito lembrada como um herói de fé e tudo mais, como um guerreiro assim, um fiel a Deus. Mas nesse sentido, a herança de geração de Josué, ela não foi boa, ela nos ajuda a refletir sobre o legado que a gente vai deixar para os nossos filhos e para as próximas gerações. Esses versículos que a gente leu aqui, eles são um começo de informações da sequência do final do livro de Josué, certo? Antes do livro de Juízes vem Josué. Josué foi o cara que liderou o povo ali durante 30 anos. E apesar de ele ter deixado, o texto aqui um pouco mais para cima diz isso, se você ler você vai perceber, ele deixou cada uma das 12 tribos de Israel com um território, ainda haviam outras terras que precisavam ser conquistadas. E ele se despede então, ele morre, ele vai embora e deixa o povo ainda com muitas terras, muitas propriedades prometidas a eles que eles deveriam conquistar. E essa parte do texto então começa dizendo que os filhos de Israel, cada tribo, ali no versículo 6, partiu para tomar posse do território que havia recebido como herança. Eles receberam um território, eles receberam uma herança deixada por Josué e sua geração, mas era uma herança puramente material. A Bíblia fala que em território são posses, são cidades, são plantações, água para os rebanhos e tudo mais. Mas no final, esse texto, no finalzinho ali, do texto que a gente leu, ele deixa claro que lhes faltava um outro tipo de herança. Lhes faltava a herança espiritual, que era a mais importante. Aqueles que nasceram e cresceram com uma herança já, sendo possuidores da herança material, já nasceram na terra prometida. Eles não receberam a herança espiritual. Aqui uma primeira observação que já me chama a atenção nesse texto, o quanto nós temos uma impressionante capacidade assim, de momentos de dificuldade, de problemas, de necessidade, clamar ao Senhor e ser dependentes do Senhor. Mas quando recebemos uma herança, algum bem, alguma bênção, nós nos esquecemos do Senhor. Ou seja, em momentos que está tudo bem, eles cresceram na terra deles, já com a herança, com toda aquela terra
linda, maravilhosa, que lhes foi prometida. Mas eles não receberam a herança espiritual. Por quê? Porque nos faz pensar que nós não precisamos mais de Deus quando está tudo bem. Nós não precisamos mais clamar ao Senhor. E é uma primeira lição que eu já observo aqui que vale para nós, nos lembrar de que nós precisamos sim. E nós devemos depender do Senhor em todos os momentos. Sejam eles bons ou ruins, sejam eles de escassez ou de abundância. E como crentes em Jesus, no Senhor que nos deu a vida, como discípulos de Jesus, nós devemos desejar sempre deixar um legado espiritual para os nossos filhos e para as futuras gerações. Por isso que é necessário viver à luz da eternidade, viver à luz daquilo que é eterno, daquilo que é futuro, daquilo que vai redundar em bênção na vida de outras pessoas, que vai levá-las para a eternidade, que vai transmitir de geração em geração esses valores, esses princípios, que é o que não se perde, diferente da herança material, diferente dos bens físicos materiais. Pensar mais nas coisas do alto, não pensar tanto nas coisas terrenas. Quanto tempo nós nos ocupamos pensando naquilo que precisamos conquistar, naquelas terras que precisamos ainda conquistar. Mas nos esquecemos da nossa responsabilidade de conquistar a cada dia esse legado espiritual e deixá-lo para as outras pessoas. O legado ele é construído em cima daquilo que nós recebemos, de acordo com a nossa criação, a nossa formação, o nosso ambiente, as pessoas que nos cercam, aquilo que nós vivemos, de acordo com aquelas decisões que nós tomamos, com aquilo que nós recebemos e aprendemos e vivemos, as experiências que tivemos, e com aquilo que nós entregamos nas mãos de Deus, para que o nosso futuro seja relevante. A verdade é que nós sempre vamos deixar uma herança, nós sempre vamos deixar um legado. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, ele vai servir de alguma forma de herança ou legado para as outras pessoas. Tem gente que gostaria muito de deixar uma herança, muito dinheiro para os seus filhos, mas acaba deixando umas contas a pagar. Né? A verdade é que nós sempre vamos deixar alguma herança. E o testamento desse versículo 10 aqui, de Juízes 2, parece atestar, o testamento parece atestar, né? Vocês entenderam? Um fracasso de Josué. Ele recebe um bom legado de Moisés, ele recebe um bom legado da geração de Moisés, um bom discipulado, que sabiamente conduziu o povo durante 40 anos em meio a tremendas, inúmeras, milhares de dificuldades até aquela terra, e ele tem a missão de continuar, de consolidar a formação de Israel como nação. E Moisés foi enfático em ordenar que os pais devem ensinar aos seus filhos sobre o amor a Deus. Ele deixou isso registrado, dá uma olhada comigo lá em Deuteronômio 6, eu quero ler junto com vocês esse texto, Deuteronômio 6, um pouquinho antes de Juízes ali, Juízes, voltando Josué e Deuteronômio. Deuteronômio 6, versículos 1 a 7, diz assim: Estes são os mandamentos, os decretos e os estatutos que o Senhor, seu Deus, me encarregou de lhes ensinar. Não deixem de cumpri-los na terra que em breve vocês vão possuir. Vocês, seus filhos e netos, temerão o Senhor, seu Deus, enquanto viverem. Se obedecerem a todos os seus decretos e mandamentos, desfrutarão de vida longa. Ouça com atenção, Israel, e tenham cuidado de obedecer. Então tudo irá bem com vocês e terão muitos filhos na terra que produz leite e mel com fartura, exatamente como lhes prometeu o Senhor, o Deus de seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Moisés está escrevendo aqui para o povo e falando: converse sobre as coisas espirituais, sobre aquilo que Deus fez na vida de vocês. Vocês vão estar numa terra boa, mas não se esqueçam de conversar sobre o que Deus fez. E conversem todos os dias, com frequência. Quando estiverem em casa, quando estiverem caminhando, quando você se deitar, quando você se levantar, fale sempre, fale todos os dias. Sobre a lei, sobre as palavras do Senhor, sobre o que o Senhor fez por nós.
O que a gente percebe aqui é uma certa interrupção. Vem a história de Israel se desenrolando e José no Egito, ele consegue manter e passar para as futuras gerações 400 anos de legado, e aí entra Moisés, aí entra Josué, aí entra uma geração que não conheceu o Senhor. Só que é estranho se nós pensarmos nas grandezas dos feitos de Josué, de tudo que ele fez e tudo que ele conquistou debaixo da mão do Senhor. Ele foi um grande líder, ele foi um herói, lembrado como o herói da fé em toda a Bíblia, um homem respeitado pelo povo, reconhecido. E sob a sua liderança, o Rio Jordão se abriu, sob a sua liderança as muralhas de Jericó caíram, eles conquistaram as terras prometidas. O sol parou durante uma batalha com Josué, através da sua intimidade, da sua oração. E a gente fica admirado em ver que uma geração inteira, filhos de pais, que testemunharam todos esses milagres, e muito mais, sob a liderança de Josué, não conhecessem ao Senhor. Mas eles não conheciam. E isso nos leva a refletir que nós sempre vamos deixar uma herança. Só que muitas vezes, no entanto, pode ser que nós estejamos construindo, deixando uma herança, um legado que não seja aquela que nós esperamos deixar. Não é aquela que nós queremos de verdade deixar. Qual é o legado que eu quero deixar? Qual é o legado que você quer deixar? Abraão era um nômade. Abraão não tinha nada. Mas ele deixou uma herança de fé que nos alcançou hoje aqui. José levou os seus irmãos para o Egito e lá ele deixou eles todos em uma situação muito confortável. Ele deixou uma herança, um legado tão profundo a ponto de 400 anos depois, várias gerações depois, recolherem os ossos dele, de José, e levarem para aquela terra como ele tinha pedido que fizesse. Moisés não levou o povo à terra prometida, não levou o povo a conquistar a terra prometida, mas ele marcou para sempre aquela geração, aquele tempo no deserto, numa caminhada de fé, com as histórias de milagres, por meio da sua obediência ao Senhor. Esse é o tipo de herança principal que eu e você devemos almejar, conquistar e deixar. Cada um de nós tem uma história. Você tem uma história de vida, eu tenho uma história de vida, a pessoa que está aí do seu lado tem uma história de vida. E essa história, ela une a providência e a ação de Deus àquelas decisões pessoais que nós temos que tomar diariamente. E essa história de cada um cria para nós um legado pessoal a ser deixado para os nossos filhos e para a próxima geração. Então, bem ou ruim, nós estamos deixando um legado, uma herança para os nossos filhos e netos, mesmo a gente não querendo. Mas o tipo de legado que nós deixamos, ele ainda pode ser determinado. Você ainda não deixou o legado porque você ainda está aqui. Eu ainda não deixei o legado porque eu ainda estou aqui. A menos que hoje, saindo daqui, eu parta. Esse foi o meu legado. Mas a pergunta correta aqui, então, acho que a gente se fazer é: que legado você quer deixar? Que legado você quer construir? E isso tem a ver com uma atitude, uma decisão que você pode tomar hoje, que você pode tomar aqui, agora, que você não precisa esperar sair daquela porta para tomar. Não tem a ver simplesmente com o que você fez até aqui, com o que você construiu, você conquistou, com a maneira com que você viveu até aqui e ensinou os outros. Essa é a grande bênção da graça de Deus, é uma graça que se renova a cada dia. Eu posso me confrontar com uma palavra na Bíblia e ver assim, puxa, eu estou vivendo de uma maneira que não está muito correta, não está muito legal, eu acho que assim eu não estou dando um bom exemplo. Mas ela nos confronta e ela nos oferece uma graça que está em Jesus, que nos permite, a partir de qualquer momento, recomeçar. E todos os dias é possível iniciar uma nova história de vida, construir uma nova herança, um novo tipo de legado. Então, além de a gente pensar em que tipo de legado nós temos construído até aqui, com o que eu tenho feito, como eu tenho vivido, a maneira que eu tenho levado a minha vida, as atitudes que eu tenho tomado, hoje,
ainda mais e melhor é pensar em que legado eu quero deixar, o que eu vou fazer com a minha vida a partir de agora. Que atitudes, que decisões, que mudanças de vida eu preciso tomar a partir de agora para deixar o legado que eu realmente quero deixar. Eu quero convidar vocês para ler mais um texto em Josué agora. E vamos lá no comecinho do capítulo 3 de Josué. Comecinho do livro de Josué, capítulo 3. Pega a tua Bíblia, fica com ela aberta aí, vem comigo, nós vamos ler Josué capítulo 3, a partir do versículo 14. Depois eu vou pulando alguns versículos até a gente chegar lá no capítulo 4. Josué 3, 14. Olha só essa história, presta atenção aí. O povo deixou o acampamento para atravessar o Jordão, e os sacerdotes que levavam a Arca da Aliança foram à frente deles. Era a estação da colheita, e o Jordão transbordava sobre as margens. Assim que os sacerdotes levavam a arca, puseram os pés na água junto às margens do rio. A correnteza acima daquele ponto foi interrompida e começou a se acumular a uma grande distância de lá, perto da cidade chamada Adan, nos arredores de Zaretã. E a água abaixo daquele ponto correu para o Mar Morto, até o leito do rio se secar. Então todo o povo atravessou em frente da cidade de Jericó. Os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados no meio do leito do rio, em terra seca, enquanto o povo passava. Esperaram ali até que todo Israel tivesse atravessado o Jordão em terra seca. Agora vamos para o capítulo 4, versículo 1. Quando todo o povo havia atravessado o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolha 12 homens, um de cada tribo, e dê a eles as seguintes ordens: peguem 12 pedras do local onde os sacerdotes estão parados no meio do rio. Levem as pedras com vocês e amontoem-nas no lugar onde vão acampar esta noite. Então Josué convocou os 12 homens que havia escolhido, um de cada tribo de Israel. E ele lhes disse: vão até o meio do Jordão, à frente da arca do Senhor, seu Deus. Cada um de vocês pegue uma pedra e carregue-a sobre o ombro. Serão 12 pedras no total, uma para cada tribo de Israel. Elas serão um monumento entre vocês. No futuro, seus filhos perguntarão: o que significam estas pedras? E vocês dirão: elas servem para nos lembrar que o rio Jordão parou de correr quando a arca da aliança do Senhor passou por ele. Essas pedras serão uma recordação no meio dos israelitas para sempre. Assim os israelitas fizeram como Josué havia ordenado. Pegaram 12 pedras do meio do Jordão, uma para cada tribo, exatamente como o Senhor tinha dito a Josué. Levaram as pedras ao lugar onde acamparam aquela noite e as deixaram ali. Agora pula para o finalzinho do 4, lá no versículo 21. Então José disse aos israelitas: no futuro seus filhos perguntarão: o que significam essas pedras? E vocês dirão: aqui o povo de Israel atravessou o Jordão a pés enxutos, pois o Senhor, seu Deus, secou o rio diante de seus olhos e o manteve seco até todos vocês atravessarem, como fez com o Mar Vermelho, quando o secou até que todos vocês tivessem atravessado. Fez isso para que todas as nações da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa e para que vocês temam o Senhor, seu Deus, para sempre. Que história, que coisa impressionante. Veja só, nós começamos a nossa leitura lá em Juízes, aqui passar aqui para o lado direito de vocês. No finalzinho lá, depois o povo já tinha conquistado a terra prometida, já tinha entrado, eles já estavam lá vivendo, desfrutando daquela herança material, de tudo, né? Já tinha passado toda a geração de Josué. Então a gente falou sobre aquela geração que não conhecia o Senhor. Agora volta toda a história. Aqui é quando o pessoal, que nós lemos agora, é quando o pessoal está entrando, quando eles estão atravessando o Rio Jordão para chegar na terra prometida, antes de conquistarem a terra. Moisés tinha morrido, Josué assumiu a liderança e com o povo ele caminhou em direção, avançando para conquistar a terra prometida. E a partir daí, desse relato que a gente leu, eles atravessam o Rio Jordão, Deus abre o rio, e eles atravessam com o rio seco, e aí Josué desafia
os líderes do povo, das 12 tribos, a pegarem algumas pedras e construírem ali um memorial, um marco. E esse texto lhe ressalta aqui o grande poder e a soberania de Deus sobre todas as coisas. Nosso Deus, ele é um Pai totalmente poderoso, absolutamente capaz de qualquer coisa, nada é impossível para Ele. Ele é capaz de abrir o rio, ele é capaz de abrir o mar, como fez com Moisés, para o povo atravessar. Ele é capaz de fazer o sol parar, como fez com Josué, curar doentes, ressuscitar mortos. Esse é o Deus a quem servimos. Esse é um grande Deus a quem servimos. O Deus que levou esse povo a conquistar a terra. Nós lemos aqui, então, no capítulo 4 do livro de Josué, essa história impressionante, tão linda, de como Deus concluiu aquela tarefa grandiosa de levar os israelitas até a terra prometida. Ele tirou o seu povo da escravidão e os guiou à liberdade, assim como ele prometeu. Então eu quero deixar aqui para você essa reflexão. Nosso Deus, esse Deus a quem a gente serve, esse Deus de quem a gente fala, Ele é um Deus poderoso. Ele é um Deus soberano, Ele está no controle de todas as coisas. Ele está no controle da minha vida, Ele está no controle da tua vida, desde sempre. Ele também é um Deus que é fiel. Ele é fiel e as suas promessas, todas elas se cumpriram no decorrer da história. E todas as suas promessas continuam se cumprindo. E Ele tem promessas que se estendem até hoje para a tua vida e para a minha vida. E Ele é fiel. E você precisa crer nisso, que Ele vai cumprir todas essas promessas. E esse Deus, Ele continua sendo o mesmo Deus. Esse mesmo Deus de Israel, o mesmo Deus de Josué. Os milagres que Ele realizou no passado, Ele ainda pode realizar hoje. Ele ainda quer realizar hoje. Ele ainda quer fazer hoje. E essa fidelidade dele é tão grande que a gente pode ler que uma geração inteira depois de Josué não conhecia o Senhor. Mas a graça dele é tão abundante que ele possibilitou que o conhecimento dele chegasse até nós hoje, milhares e milhares de anos depois. Porque, como eu falei, não foi por causa de homens e mulheres que deixaram de servir ao Senhor durante um tempo que o seu propósito não se cumpriu na terra, na eternidade, até a vinda do seu Filho Jesus Cristo à terra. Deus não queria que os israelitas jamais se esquecessem dele. De um feito tão grandioso como esse, ao atravessar o rio e conquistar a terra, mas queria que eles se lembrassem para sempre que por meio de sua mão poderosa, muitos e muitos milagres feitos, eles foram libertos da escravidão do Egito por um Deus que tem todo o poder. E ele fala aqui que Josué diz, para o povo: no futuro seus filhos vão perguntar: o que significam essas pedras? Porque esse monte de pedra aqui acumulado? Então vocês vão responder o que para os seus filhos? Vocês dirão: aqui o povo de Israel atravessou o Jordão em terra seca, pois o Senhor, o seu Deus, secou o rio diante de seus olhos e o manteve seco até todos vocês atravessarem, como fez com o Mar Vermelho. Fez isso para que todas as nações da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa e para que vocês temam o Senhor, o seu Deus, para sempre. Que histórias de vida eu estou construindo hoje e que histórias de vida eu quero construir para contar aos meus filhos. Que marcos eu quero colocar na minha vida, na minha casa, na minha família, para que os meus filhos olhem e perguntem depois: pai, o que significa isso? E aí você pode dizer assim, se você tem experiências com o Senhor, você pode olhar para o seu filho e dizer assim: filho, isso aqui é para nós nos lembrarmos do nosso Deus, que é poderoso, que nos livrou daquela enfermidade, daquela batalha. Aquele nosso Deus que aquela vez aconteceu assim na sua vida e Ele te libertou, Ele não te deixou partir. Enfim, um relacionamento com Deus, nós vamos construir histórias e nós vamos construir um legado que vai ser passado de geração em geração.
E que experiências eu tenho tido com o Senhor que tem se tornado, então, esses marcos na minha vida. Para que sejam dignas, experiências que sejam dignas de ser registradas. Para que eu nunca mais me esqueça. Que mereçam a construção de marcos, que mereçam um registro fotográfico, enfim. Recordações, memórias, para que jamais sejam esquecidas. Eu preciso me perguntar sobre isso. Que histórias eu estou construindo? Histórias espirituais, experiências com o Senhor, que eu posso demonstrar para os meus filhos. Bom, lembra daquele jovem que tinha que fazer uma escolha muito difícil? Então ele foi, conversou com a filha do rei, e ele amava muito ela. Ele amava muito. E ela também amava ele. Era só alma gêmea. Já estava tudo certo, os dois se gostavam, eles já estavam de conversinha até. Agora o rei deu ela para ele. Só que também o rei, sacana, se tivesse dado só a filha, ele não tinha dúvida, né? Ele falou, cara, você pode ficar com a metade do meu reino, com todos os bens, com todas as riquezas, muito ouro, todas essas terras aqui, ó, desse lado aqui vai ser tudo teu, tu faz o que quiser com isso. Estou falando que nem gaúcho já de novo, tu faz o que quiser. E o cara acabou escolhendo se casar com a filha do rei, porque muito esperto, inteligente que era, ele não iria receber somente a filha, mas também iria receber toda a herança do rei, por se casar com a filha do rei. Ele seria co-herdeiro de tudo que o rei possuía. Então a escolha dele, na verdade, não foi tão difícil, né? A Bíblia diz que nós, como cristãos, discípulos de Jesus, nós nos tornamos co-herdeiros com Cristo quando nós nos unimos a Ele. E que nós recebemos uma herança, isso está escrito lá em Romanos e Gálatas pelo apóstolo Paulo, que nós recebemos uma herança junto com Cristo quando nós nos tornamos discípulos e filhos dele. Porque sendo adotados como filhos através da pessoa de Jesus Cristo, nós recebemos a herança de Deus. Assim, antes de mais nada, eu quero te desafiar, se você não fez isso ainda na tua vida, no teu coração, a se tornar herdeiro de Deus, herdeiro de Cristo junto com Ele, porque Ele tem uma herança preparada para todos que nele creem, que é uma herança eterna e espiritual, e que vai mudar a tua vida para sempre. Essa decisão de se tornar herdeiro de Deus, antes de mais nada, ela é uma decisão muito pessoal e particular. Mas é a primeira decisão que nós precisamos tomar se nós queremos deixar uma herança para os nossos filhos. Eu não tenho como deixar um legado, uma herança espiritual para os meus filhos se eu não tenho um relacionamento espiritual com o meu Deus. Então entrega teu coração para Jesus. Entrega todas as áreas da tua vida para Jesus. De repente você tem deixado um legado de fé para os teus filhos, mas aquilo talvez não vai ser o suficiente para que o teu filho tenha valores, princípios bem enraizados no seu coração, para que quando ele cresça um pouco e tenha que tomar decisões, ele não seja submetido a pressões da sociedade que vão fazê-lo perder essa herança, esse legado. Fazê-lo escolher deixar essa herança por outra. Então entrega todas as áreas da tua vida para Jesus, porque todas elas vão ser fatores influenciadores na vida dos teus filhos e das pessoas à tua volta. Ele precisa reinar no teu coração, na tua mente, no teu bolso, no teu dinheiro. Ele precisa reinar em tudo, em toda a nossa vida. O Senhor Jesus nos ensina lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, que nós não devemos acumular tesouros aqui na terra, porque aqui na terra eles se perdem, eles se corroem, eles se destroem, eles são destruídos. Mas nós devemos acumular tesouros no céu, ou seja, tesouros espirituais, onde os ladrões não roubam, não furtam e onde eles não se perdem, né? E aí ele conclui essa parte dizendo assim: pois onde estiver o teu coração, onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então que o nosso coração ele esteja sempre em Jesus, na pessoa de Jesus, porque através dele nós vamos poder
conquistar terras, conquistar heranças e deixar heranças, mas não só coisas materiais, não só coisas físicas que são importantes para a nossa família, para os nossos filhos, mas coisas espirituais, valores, princípios que vão fazê-los estarem junto com Cristo um dia na eternidade também. Nós precisamos pensar sobre isso, queridos. Eu vou voltar só a dizer o que eu estava falando lá no começo. Quando eu vejo os meus filhos sofrendo uma influência tão grande da escola, dos amigos na rua, eu não posso ficar parado e não fazer nada por eles. Eu não posso ficar parado e deixá-los sendo discipulados, serem instruídos por pessoas que não conhecem a Jesus, que não vão deixar um legado espiritual e de fé para eles. Essa parte ela é minha e essa parte ela é tua. Mas essa palavra, como eu disse, não é só para quem é pai, para quem tem filhos. Mas nós todos devemos pensar sobre isso, em deixar um legado espiritual, uma herança espiritual para as futuras gerações. Nós só estamos aqui hoje porque homens e mulheres de fé construíram esse legado ao longo da história. E hoje nós recebemos. Então, em nome de Jesus, que Ele nos capacite, que Ele nos dê força para honrar o nosso compromisso com Ele e colocá-lo acima de tudo, acima de todas as coisas. Em nome de Jesus, vamos orar? Senhor, a Tua palavra nos confronta, ela nos desafia, Pai. E ela nos traz refrigério, ela nos traz graça, nos traz perdão, Senhor. Nós nos sentimos, Senhor, constrangidos diante de Ti, da Tua grandeza, quando olhamos para a nossa pequenez, para a nossa estrutura física, humana, Senhor, e tão limitada aqui, e nos vemos tão preocupados muitas vezes, Senhor, com tantas coisas, com tantas atividades, Senhor, com o nosso coração voltado, Senhor, para tantas coisas que não são importantes para o Senhor, simplesmente, Deus. Coisas terrenas, coisas materiais, coisas físicas, Senhor. Então, clamamos o Teu perdão sobre nossa vida, Senhor Jesus, e Te pedimos, nos ajuda, Senhor, a termos um olhar espiritual, uma visão espiritual, uma visão da eternidade, Senhor, como o Senhor nos constituiu para sermos seres eternos, ó Deus. Nos ajuda, Senhor, na nossa caminhada de fé, no nosso discipulado, ao Te seguirmos, Senhor Jesus, nos ajuda a enfrentar os desafios desse mundo, desse tempo que vivemos, que são muitos, ó Pai, onde vemos tantas pessoas, Senhor, nos influenciando, nos impulsionando, Senhor, para longe de Ti, Senhor, nos transmitindo valores, princípios, ó Pai, que não são aqueles do Teu reino, ó Pai, que não são importantes para o Senhor, ó Pai, tirando a nossa visão, nos tirando do foco, ó Pai. Então nos perdoa, Senhor, e nos ajuda nessa busca, Senhor, incessante pela eternidade, Deus. Coloca, Senhor, a Tua paz no coração de cada um dos meus irmãos aqui, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, toma conta das nossas casas, toma conta das nossas vidas, Senhor. Cuida dos nossos filhos, das nossas crianças, ó Pai, que elas Te sigam, Te sirvam por toda a vida delas, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, clamamos o Teu sangue sobre elas, que a Tua graça seja derramada todos os dias, ó Pai. Que elas possam experimentar, Senhor, um verdadeiro relacionamento com o Senhor, Jesus. Que elas cresçam debaixo da Tua proteção, do Teu cuidado, da Tua graça, Senhor Deus. E sejam homens e mulheres, Senhor, de fé, que vão transmitir, Senhor, esse legado também para os Seus filhos, os nossos netos e para as outras gerações, Deus. Nos ajuda, Senhor, a mantermos-nos firmes, Senhor, na Tua palavra, Senhor. A não desanimar diante das circunstâncias, ó Pai, que às vezes se mostram ruins, ó Pai, aos nossos olhos, que se mostram difíceis, ó Pai, que se mostram impossíveis, ó Deus. Porque sabemos que o Senhor é o Deus dos impossíveis. Em nome de Jesus, Senhor, nos capacita, Pai. Precisamos do Teu Espírito, Senhor, porque sozinhos nós não conseguimos, Jesus. Sozinhos não somos nada, Senhor. E queremos transmitir a Tua palavra, Senhor, por onde andarmos, ó Deus. Então habita o nosso coração, ó Pai. Nos enche com o Teu Espírito, ó Pai, que possamos transbordar, Senhor, da Tua paz, da Tua alegria, Senhor Jesus. Por onde andarmos, Senhor, e sejamos reconhecidos como filhos amados Teus, ó Pai, como referência, como exemplo, como modelo de vida para outras pessoas.
Em nome de Jesus, Senhor. Obrigado pela tua igreja que se reúne aqui nessa noite, Senhor. Obrigado pela IBAI, Senhor Deus, que tem se constituído aqui, Senhor. Uma ferramenta, Senhor, uma ponte importante, Senhor Deus, onde o teu evangelho tem sido pregado e difundido, Senhor. Abençoe essa igreja em nome de Jesus, Senhor. Cada pessoa que faz parte e congrega aqui, Senhor, nesse corpo, nessa parte do teu corpo, aqui em Curitiba, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.